Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, glorificamos e magnificamos ao nosso Deus por mais uma oportunidade abençoada em que nós aproveitamos este meio de comunicação, este canal, para transmitir a palavra do nosso Deus. Eu só tenho a agradecer pela graça divina que tem se manifestado na minha vida, em que o Espírito Santo, durante muitos anos que eu estou no caminho do Evangelho, tem me ensinado através das Escrituras Sagradas a fazer e executar a vontade de Deus no que diz respeito a ter no meu coração esse impulso positivo, o desejo imenso e o privilégio de ser um transmissor da palavra do nosso Deus. E como sempre fazemos, incentivamos os irmãos, todos aqueles que têm contato com as nossas mensagens, a que façam o mesmo, se utilizando das mídias sociais, das redes sociais, para sempre estar levando uma palavra de esperança, uma palavra de evangelização, principalmente para aquelas pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Como sabemos, pela situação em que a humanidade está enfrentando, em nosso município, em nosso estado, em nosso país, não é permitido se realizar a evangelização como de costume cada um de nós deve fazer. De forma que, neste momento, é indispensável que nós nos utilizemos dos meios possíveis, dos canais favoráveis, para transmitir o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos, através deste canal do YouTube, sempre gravando nossos comentários. Quando pregamos nas igrejas, também divulgamos aqui, fazemos a publicação para que possamos, nestes últimos dias, contribuir na propagação, na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. E é um prazer muito grande para mim ter esse privilégio. Nós que buscamos o conhecimento das Sagradas Escrituras, precisamos colocar para fora esse conhecimento e levar o Evangelho a milhares de pessoas. Neste nosso canal do YouTube, nós temos mais de 700 mil visualizações dos nossos conteúdos, das nossas pregações e dos nossos comentários. Pessoalmente, eu não teria como chegar a esse número de pessoas se não fosse essa plataforma. O nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento, que já temos publicado
na internet, nas mídias sociais, de Atos a Apocalipse, com mais ou menos 3.500 páginas, lá nós temos quase 1 milhão, eu disse quase 1 milhão de leitores, pessoas que entraram no nosso blog, porque o blog tem um contador. Sempre que alguém entra e lê as nossas publicações, tem um contador que sinaliza o número de visitantes à nossa página. Então, como que eu iria alcançar quase 1 milhão? São 997 mil pessoas que leram as nossas publicações, o nosso comentário expositivo do Novo Testamento. De forma que incentivamos os irmãos, as irmãs, para que usem diariamente, continuamente, as mídias sociais para levar o Evangelho de Cristo. Tem sempre alguém precisando de uma palavra. Não se esqueça disso. A sua palavra, seja ela de motivação, seja ela de evangelização, vai ter sempre alguém precisando de uma palavra. Você não imagina o quanto tem alcance e eficiência uma mensagem que você transmite e chega ao coração de uma pessoa, de 10, de 100, de 1000, de milhares de pessoas. Assim sendo, é que nós utilizamos este canal para, sempre que possível, transmitir uma mensagem da palavra do nosso Deus. Dando continuidade aos nossos comentários em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos meditar no versículo 13, que diz o seguinte para nós: Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homem, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. O apóstolo dos gentios, ele vem nesta carta falando das suas atividades evangelísticas, não somente na cidade de Tessalônica, mas em toda a grande região da Macedônia, Acaia e por onde passava o apóstolo dos gentios. E antes de trazer aqui o nosso comentário sobre esse texto bíblico, eu quero solicitar a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário nos orientando de como podemos melhorar, aperfeiçoar esse nosso trabalho de gravação de vídeos, de mensagens, comentários e pregações do Evangelho do Senhor Jesus. Além do mais, solicitar a você que ative o sininho, é muito importante esta função do YouTube, porque sempre que publicarmos novas postagens, novos vídeos, você vai ser notificado e vai acompanhar as nossas mensagens, o nosso trabalho através aqui do nosso canal. E muito importante também é a sua participação compartilhando o link aqui do nosso vídeo, o nosso trabalho nas suas mídias sociais,
Eu tenho, por exemplo, 8 páginas cheias no Facebook. Nós divulgamos os nossos vídeos, comentários e pregações nas mídias sociais, no Twitter, enfim. Nos grupos do WhatsApp, essa ferramenta muito importante de comunicação, o WhatsApp. Sei que você faz parte de vários grupos, como eu faço parte. Você tem grupos também, então faz a publicação aí do link desse nosso vídeo, dessa nossa mensagem, e junto comigo vamos divulgar a palavra do nosso Deus. Pois bem, Paulo, com muita iluminação, revelação e inspiração do Espírito Santo, escrevia com sabedoria, com sapiência, aos seus filhos na fé da igreja em Tessalônica, e ele diz o seguinte: por isso também damos sem cessar graças a Deus. O prazer, o contentamento, a alegria de Paulo era ver o resultado do seu trabalho. A igreja de Tessalônica era uma igreja que dava prazer na alma do apóstolo dos gentios, porque Paulo via o resultado das suas labutas, das suas muitas atividades, labores, para justamente semear o evangelho no coração dos seus ouvintes. E ele era muito grato a Deus por ver esse resultado. Nós fizemos programa de rádio na Grande João Pessoa durante muitos anos e sempre visitávamos as igrejas, as congregações em todos os bairros da capital e nas cidades circunvizinhas também. E sempre encontrávamos no final do culto alguém que nos procurava e conversava conosco, falando dos programas, das mensagens, e os irmãos e as irmãs lembravam de tais mensagens que nós transmitíamos e chegava ao coração daquelas pessoas, transformando vidas, levando uma palavra de conforto, de consolação, levando uma palavra de evangelização, e pessoas diziam que foram tocadas por tal mensagem, procuraram a igreja e serviam a Deus. Isso é muito gratificante. Nós, por onde passamos, sempre encontramos alguém que tem nos dito: olha, nós acompanhamos o seu trabalho nas mídias sociais, eu faço parte do seu Facebook, eu tenho visto o seu conteúdo no canal do YouTube, eu tenho lido o seu comentário expositivo no Novo Testamento, no seu blog. Isso é muito gratificante. Isso não nos envaidece, mas nos faz ver e sentir o contentamento de servir bem ao reino de Deus. Olha, imagine, e eu fico pensando aquele momento em que nós estaremos diante de Cristo e o Senhor Jesus, porque está escrito, ele vai dar testemunho diante do Pai a nosso respeito. Imagine aquele momento em que milhares, milhões, bilhões, trilhões, infinito números de pessoas lá nas mansões celestiais ouvir Jesus dar testemunho do nosso trabalho,
Isso não tem preço. Por isso que, mais uma vez, eu incentivo a você, pastor, evangelista, lideranças das igrejas locais, irmãos de um modo geral, os evangelistas natos, evangelistas ordenados ou não, vamos pregar a palavra de Deus. E se nós não vermos o resultado de tudo isso aqui na terra, nós vamos ver nas mansões celestiais, onde Cristo vai nos receber. E a Bíblia diz que seremos julgados por Ele diante do tribunal de Cristo, e ali estarão os nossos frutos, não para a salvação, mas para o galardão. Haverá galardão pelo trabalho executado de maneira honesta, de maneira esforçada por cada um de nós. E Paulo fazia isso agradecendo, ele diz, sem cessar, agradecendo a Deus pelas almas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho que ele pregou naquela cidade. Nós temos responsabilidades com aqueles que estão ao nosso redor, com os moradores da cidade que nós moramos. E Paulo, ele agradecia a Deus. E ele continua dizendo, pois, havendo recebido de nós a palavra do nosso Deus. Olha, nós muitas vezes não vemos com os nossos olhos o resultado imediato, mas tudo está registrado diante do coração de Deus nas mansões celestiais. E um dia Deus vai nos dar o privilégio de ver esses frutos, de forma que não é em vão quando nós nos esforçamos para levar o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, ele tinha essa consciência, e mesmo enfrentando todas as dificuldades, os obstáculos, as barreiras, mas não cessava de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz mais, recebestes a palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Deus, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Cada um dos pregadores do Evangelho do Senhor Jesus tem que aprender esta lição. Quando nós pregarmos, não precisamos nos preocupar com o resultado. Não. Porque não é a nossa palavra. Eu sempre tenho isso comigo. E eu converso com os irmãos, meus amigos, e digo isso para eles. Quando eu prego o Evangelho, sou consciente, por isso que eu prego com segurança, sem temor, de que a mensagem não é minha, não é fruto dos meus conhecimentos, da sabedoria humana, da inteligência humana, não. Mas é, na verdade, a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem coloca a mensagem no nosso pensamento, quem ilumina
cada palavra que sai da nossa boca. Porque com relação às coisas desse mundo funciona a sabedoria humana, o conhecimento acumulado, a experiência de vida. Mas em se tratando do Evangelho de Cristo, o que prevalece é a inspiração do Espírito Santo do nosso Deus. Nos nossos programas que nós fazíamos, eu sempre gravava, eu tenho muitas mensagens gravadas em fita cassetes daquelas antigas, de gravador, e gravávamos e depois íamos escutar. Ainda hoje eu escuto essas fitas, e eu ficava pensando, mas eu nunca li sobre isso, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, e eu estou pregando sobre isso. Ainda hoje eu fico pensando sobre coisas que eu nunca li, que eu nunca ouvi de ninguém, e Deus coloca na mente e faz com que essas mensagens, elas sejam a inspiração do Espírito Santo. Recentemente pregamos em uma igreja aqui da nossa região, e um amigo meu, ele me dizia, olha, a glória não é tua, não fique envaidecido, mas aquela mensagem veio do céu. Foi a iluminação do Espírito Santo de Deus. E esse meu amigo certamente está ouvindo esse vídeo, vendo, assistindo, e sabe do que eu estou falando. Mas é essa conexão da palavra de Deus, da iluminação, da revelação e da inspiração do Espírito Santo de Deus que conduz a mensagem, a pregação até a alma dos ouvintes. Quem faz esse trabalho de maneira muito inclusiva é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o escritor fala aqui, não como palavra de homem, mas como é, na verdade, a palavra de Deus, porque vem do trono de Deus. Por mais que venhamos a estudar sobre um texto bíblico, sobre um conteúdo bíblico, eu dizia recentemente a um amigo, irmão meu, que eu não fico pensando, imaginando no que eu vou falar quando pregar a palavra de Deus. Eu não fico pensando nisso, porque eu sei, sempre fui confiante de que é o Espírito Santo de Deus quem coloca na mente, no coração, e faz fluir na nossa boca o verdadeiro evangelho poderoso. Se for um evangelho simplesmente teórico, humano, não passa dos tímpanos do ouvido de cada um daqueles que escutam a pregação. Mas quando nós confiamos plenamente, repito, na iluminação, na revelação e na inspiração do Espírito Santo, ele toma cada palavra, ele pega a mensagem e faz chegar no mais íntimo, na alma, no espírito daqueles que nos ouvem, e tem o resultado. Era justamente o que estava acontecendo, o que havia acontecido ali na cidade de Tessalônica, em que Paulo, com
as suas atividades evangelísticas, estava agradecendo a Deus o resultado das suas labutas, dos seus trabalhos, por ver que os seus filhos na fé haviam recebido a mensagem de Deus. Sempre nós temos que dizer: a mensagem, a pregação não é minha, não é nossa, não é sua, é a palavra de Deus. E ele finaliza dizendo o seguinte: a qual, a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Existem, é fato isso, aqueles que não haverão de crer na nossa palavra. Ora, zombavam dos profetas, rejeitaram a mensagem de Cristo, o Senhor Jesus, o melhor mestre, pregador, profeta, que já surgiu na história da humanidade, mas nem todos receberam a sua mensagem, não acreditaram na sua mensagem. Um dos 12, todos sabem quem é, negou o próprio Senhor Jesus, que conviveu com Cristo durante o seu ministério, negou a fé em Cristo. Então a fé não é de todos, mas a mensagem transmitida pelo apóstolo diz que aqueles que creram eram os seus filhos na fé. Eles receberam a operação da palavra de Deus. Olha, irmãos, eu dizia em outro comentário, porque um amigo meu me dizia recentemente que o evangelho é como um leão. Pode deixar que o leão sabe o que faz. Pode deixar que o evangelho sabe o que faz. O que nós temos que fazer é transmitir este evangelho. No tempo em que o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias, as suas campanhas evangelísticas, era pior do que nos dias de hoje. Hoje as pessoas estão mais educadas na cultura cristã, porque em nosso país, por exemplo, é aceitável a religião cristã nos seus mais diversos ramos da cristandade. Mas, na época, o Império Político de Roma, por exemplo, obrigavam as pessoas, os seus súditos, a negarem a fé cristã, não aceitarem a fé cristã. Mas o que nós percebemos aqui nesse relato bíblico é que houve resultados. Foi uma época, no primeiro século da era cristã, que mais o evangelho progrediu. Por quê? Porque o próprio evangelho, a palavra de Deus, tem a sua operosidade própria, a sua eficácia própria. Não precisamos manipular o evangelho. Não precisamos controlar o evangelho. Ele em si mesmo cumpre o seu papel, a sua dinâmica em chegar ao coração das pessoas e transformar vidas. De forma que você pode ficar com esta mensagem, refletir sobre este comentário
e ganhar ânimo, coragem, disposição para também transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repetindo aqui o versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual opera também em vós, os que crestes. Essa palavra é eficaz e é poderosa para produzir os seus próprios frutos na vida daqueles que escutam a mensagem do Evangelho. Finalmente, mais uma vez, solicitar a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais para que juntos possamos alcançar mais vidas para o reino de Deus. Assim sendo, até o próximo comentário.